Então vamos conversar sobre o fim do programa Mais Médicos agora, por que estava certo eticamente esse programa acabar e como que a gente pode levar atendimento médico para pessoas pobres em lugares distantes e afins. Que caso você não saiba, o governo Bolsonaro fez algumas exigências de modificação no programa Mais Médicos, Cuba não aceitou e o programa vai acabar. E tá certo fazer essas exigências porque o contrato do Mais Médicos não é legítimo, ele não é eticamente defensável e você tá financiando uma ditadura. Esse contrato tem que acabar. Aí você fala assim, mas como é que as pessoas vão ter acesso a médicos, pessoas pobres em lugares distantes, etc, porque falta médicos no Brasil? Isso é uma pergunta muito interessante, é uma pergunta importante de se resolver, e não só eu quero abordar ela nas coisas mais diretas nesse vídeo, mas eu quero lançar um vídeo amanhã também sobre outras coisas indiretas que as pessoas às vezes não percebem, mas que afetam também o atendimento de saúde, de lugares distantes, etc, etc, etc. Mas o fato é que isso não justificaria o contrato com Cuba. Não importa o tamanho do problema que você tenha, isso não justifica você fazer uma coisa antiética. A disputa sobre o contrato do Mais Médicos não é utilitária. Como que a gente vai conseguir médicos? Como é que... A disputa é, isso aqui é certo ou é errado? E tá errado. E o que tá errado você não faz. E acabou. Argumentos utilitários não são pertinentes nesse sentido. Você fala assim, eu não sei como resolver um problema, então vamos fazer um contrato de servidão para financiar a ditadura comunista, não é um argumento e não deveria ser levado a sério. Esse tipo de argumento dá uma decepção com a humanidade gigantesca e é triste que a gente veja esse tipo de argumento sendo feito. É quase um sintoma e um dos motivos que a gente tem tanto problema no mundo hoje, que as pessoas falam, nossa, parece tão genérico isso, né? E as pessoas falam, se eu não sei resolver um problema aqui, então dane-se ética, vamos fazer umas coisas erradas pra cacete aqui, porque a gente não sabe resolver o problema. Não, isso não deveria ser levado a sério. O ponto aqui é que esse contrato não é defensável eticamente, e é muito fácil você ver isso tentando responder um dos argumentos que foi feito a favor desse contrato, que é uma galera que tentou argumentar um negócio que também é decepcionante em várias esferas e espaços vetoriais diferentes, que é dizer assim, o médico aceitou o contrato porque ele quis. Então o contrato é ruim, ele é um contrato que o cara manda 80% do que ele ganha pra Cuba, a família dele fica lá refém, ele não pode ter relacionamentos amorosos com pessoas aqui que não sejam cubanas, isso é porque está no contrato, caso você não saiba. Mas o médico veio porque ele quis. Minha Nossa Senhora, como é que alguém pode... Se você faz esse argumento, cara, desculpa, eu não tô puto com você. Eu tô puto com a desfudelância argumentativa mental que existe nesse mundo, onde esse tipo de argumento é levado a sério por mais do que 2 pedras. É isso que me deixa puto. Não é com você se você defende esse argumento, desculpa, mas é uma coisa decepcionante. Entendeu? Isso pra mim é tão decepcionante quanto gente que tenta falar assim, não, mas você pensar bem, pedofilia, a gente poderia ver que... Não! Mas... Enfim, a galera tenta argumentar isso pra dizer assim, isso é tipo uma relação de contrato de trabalho, né? Então, se você vai num trabalho lá e ganha um salário ruim e tal, tem uma condição de trabalho não tão legal, você aceitou porque você quis, e se essa galera aí, neoliberaleco, anarco-bolsonarista, reptiliana da CIA, essa galera aí que defende liberdade de contrato e tudo mais, se eles são a favor de liberdade de contrato, eles têm que ser a favor do contrato cubano também, porque o médico veio porque ele quis. Não, se eu sou um empregador e eu te ofereço uma relação de trabalho, eu não sou responsável pela situação que você tá e eu não sou obrigado a te dar o contrato que você quer. Eu posso falar, eu posso te pagar esse salário aqui com essas condições aqui. Eu sei que você gostaria de mais, mas eu não posso oferecer isso, ou eu não quero oferecer isso porque eu não sou obrigado também. Não existe nenhuma obrigação a isso. Mas eu não posso, eu não quero. Eu não vou oferecer. Se você não quiser aceitar, beleza, mas você pode sair do país, você pode levar a família pra que lado você quiser, você pode se relacionar com outras pessoas também, você é livre por isso. E eu não sou diretamente responsável, criminalmente, inclusive, pela sua pobreza. O regime cubano é uma organização criminosa, assassina, ditatorial, que tomou poder, prendeu, matou e censurou gente que discorda, empobreceu um país inteiro, colocando milhões de pessoas num estado de miséria, e depois fala para algumas dessas pessoas, mas agora, depois que eu fudi com a sua vida inteira e de toda a sua família, e tenho você e todo mundo que você conhece refém meu, alegando o poder de censurar, prender e matar, agora
Eu vou te dar uma opção que você aceita se você quiser. Você vai trabalhar em outro país, nessas condições aqui, e me dá 80%. E cala essa boca lá porque a sua família tá aqui. Mas você aceitou porque você quis. Aonde que esse cara aceitou tá numa ditadura comunista? Aonde que esse cara aceitou que a família dele ia estar presa dentro de uma ditadura comunista assassina, censuradora? Aonde? Aonde que tá o consentimento nessa parte aqui? Eu não tô entendendo. Porque se eu sou empregador e eu tô oferecendo um contrato ruim pra alguém, eu não sou responsável pela situação que você tá. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu gostaria que ela fosse melhor, mas ela não é. Eu sempre gostaria que ela fosse melhor. Eu gostaria que até a pessoa mais rica do mundo hoje fosse um pouco mais feliz. Eu adoraria se isso acontecesse. Não tem alguém que eu fale assim, não, você tá bem demais, eu acho que você precisa piorar um pouquinho porque vai constrói caráter. Tem uma pessoa que eu vou pensar isso no mundo, ok? Agora, eu não tenho nada a ver com o fato que você tá ruim, que você tá mal na tua vida. O regime cubano tem tudo a ver com o fato de que a vida dessas pessoas é miséria absoluta e ditadura. Essa organização não tem a menor legitimidade para fazer contratos. Essa organização deveria estar presa ou pior. Porque eles são uma organização criminosa. Ok? Esse é o ponto aqui. É como se você falasse assim, olha, é o seguinte, o Comando Vermelho foi lá e tomou a favela, e daí ele colocou lá um impostinho na galera, mas, pô, aí você tem que entender que o cara pagou porque ele quis. É uma decepção gigantesca que eu tenho com o fato que esse argumento é feito. E a galera não saca a analogia, não saca a porcaria que tá falando, mas tá. E, de novo, se você faz esse argumento, cara, desculpa, eu não tô tentando xingar você. É que eu não consigo ficar calmo diante do fato de que esse argumento existe e é levado a sério por uma pessoa, no mínimo. Já seria o suficiente pra eu ficar triste em um nível muito significativo, ok? Esse é o fato. Esse argumento não é... Esse contrato, essa relação de trabalho não é legítima porque a organização que impôs ela é uma organização criminosa. Ah, mas então o governo cubano antes tinha legitimidade? Não, nenhum estado tem legitimidade porque nenhum cidadão consentiu com isso, eu não consenti, você também não consentiu. Ok? Toda organização estatal é uma gangue. Isso é outra discussão. Agora, essa aqui, cara, deveria ser um pouco mais fácil de você ver. O fato que eles fuzilam quem discorda deveria explicitar alguma coisa sobre o fato que esses caras não têm legitimidade pra fazer porcaria nenhuma, exceto comer um pão duro dentro de uma cadeia. No mínimo. No mínimo. Então esse contrato não é eticamente defensável. E você pegar dinheiro de brasileiros via imposto, sendo que imposto é roubo, ou seja, você vai roubar a população brasileira pra então trazer esses caras que estão num regime de servidão com a família refém lá e depois mandar o dinheiro pra essa organização assassina, ditatorial, manter poder em cima desses caras, isso tem que acabar. Ponto. Esse é o ponto. Agora, como é que a gente vai fazer saúde pras pessoas pobres e tudo mais? É uma discussão excelente e muito importante. Agora, mesmo se eu não tivesse nenhuma resposta, isso não justifica financiar uma ditadura comunista. Eu espero que isso tenha ficado claro, ok? Aí agora, tá, mas pessoas no Brasil têm pouco acesso à medicina, têm pouco acesso a médicos, têm pouco acesso em regiões muito distantes, onde essas pessoas não iam atender e tudo mais. Bom, tá, é verdade. Primeira coisa, só pra tirar da frente, que é um argumento assim também assustador. Ah, mas é porque os médicos brasileiros não querem atender lá, porque é muito distante e eles querem cobrar caro. O cara é obrigado? Existe uma dívida de existência que o cara tem com os outros só porque ele fez medicina que ele tem que ir lá ajudar os outros? Ele sei lá, assinou a vida pra fora, ele perdeu o direito a isso, ele é menos gente, ele tem uma obrigação de... Não, cara, você não tem uma obrigação de ajudar ninguém. Você pode ajudar se você quiser, você pode ajudar se for uma troca mútua, você pode fazer isso de caridade se você quer, se você acha isso bonito, se você quer ir estudar medicina para trabalhar no Médicos Sem Fronteiras, ou na Cruz Vermelha, ou ir atender pobres, ou sei lá. Cara, lindo, maravilhoso, amor, faça isso, mas ninguém é obrigado. Não existe nenhuma obrigação ética a isso. Se o cara não quer ir lá, ele não é obrigado. Esse médico não é propriedade estatal, ele não é propriedade sua, ele não é propriedade daquelas pessoas, ele é dono dele mesmo, ele atende quem ele quiser, nos termos que ele quiser, se ele não quiser fazer nada, ele não faz. Porque você fala assim, não, o cara é obrigado a ir pra lá. Bom, então por que a gente não obriga todos os alunos de medicina a fazerem isso? Sabe por que a gente não nacionaliza os médicos? Como Cuba fez. Transforma eles em propriedade estatal e aloca eles. Ou por que a gente não fala assim, é o seguinte, a gente vai pegar as crianças com melhor nota na escola, vai botar eles em medicina porque tem que alguém atender os pobres. Por que não? Certo? Se o cara tem uma obrigação de fazer isso, onde é que a obrigação acaba? Ah, não, mas o cara fez medicina, que é pra ajudar pessoas. O que não é pra ajudar pessoas? Fora uma ditadura comunista.
O que não vai ajudar uma pessoa? Eu não tô entendendo. Então, não, porque daí você pode esticar, mano, qualquer profissão pode ajudar pessoas. Certo? Então vamos obrigar os caras a fazerem mais. E você também. Você podia estar ajudando uma pessoa. Se você defende esse argumento, você podia estar ajudando uma pessoa. Não tá vendo esse vídeo, tá vacilando. Devia estar ajudando alguém. Ó, eu acho que a gente devia passar uma regulação que obriga você a ir lá fazer medicina. Ah, o cara não tem nenhuma obrigação. Você não vai porque ele não quer. E tá bom. Ah, mas ele é mesquinho e egoísta. Pois é, ele gosta de ter controle sobre a própria vida, né? Maneira em Cuba, que as pessoas não têm isso. Então, não existe nenhuma obrigação do médico ir fazer isso lá. Agora, você pode falar, mas tem poucos médicos no Brasil. Deve ter alguma coisa a ver com o MEC ter congelado a criação de cursos de medicina por 5 anos no Brasil a pedido de lobby médico. Talvez um controle, talvez esse tipo de barreira de entrada à profissão de medicina colocado por guildas no estado de bem-estar empresarial, é quase um feudalismo econômico, de ficar colocando barreira pro cara ser médico, tem alguma coisa a ver com o fato do cara de não ter médico no Brasil. Talvez a gente deveria retirar essas barreiras. Talvez a gente deveria quebrar o monopólio do CFM. Médicos querem se unir para ter um conselho e para inspecionar a medicina também? Se unam. Mas não vai ter poder monopolista e ninguém vai ser obrigado a se associar. Se tá errado em Cuba, tá errado com esse CFM também. Quer ficar? Fica, mas não vai ter obrigação monopolista. Quem quiser se organiza. E todo mundo vai ter o seu set de regras, participa quem quiser. Tira essa barreira. Outra coisa também que eu tenho com revalida. Ah, mas os médicos vão ter que fazer, os cubanos vão ter que fazer revalida. Olha, quem avalia a qualidade é o cliente, o hospital que contrata, etc, etc. E é claro que esse controle de qualidade vai existir. Ou você vai ter um hospital, vai chegar um maluco ali no hospital falando, eu sou médico, você vai falar, campeão, 10 de 10, opera o coração do cara lá. É claro que você não vai fazer isso, porque você tem responsabilidade jurídica em cima disso, você não vai colocar o teu na reta. Claro que você vai ter que ter um controle de qualidade ali. E daí você vai ter vários controles de qualidade diferentes e não um monopolista com uma barreira de entrada corporativista feita por um lobby que quer manter o seu feudinho econômico. Tira isso. Tira a revalida, tira todas essas regulações, tira toda essa burocracia e deixa que você tenha mais cursos de medicina no Brasil, mais formas de avaliação nesses cursos, mais formas de avaliações nos médicos, facilita a entrada de médicos no Brasil, para de fazer barreira, porque tá uma porrada de médico brasileiro formado no exterior esperando a porcaria do revalida. O cara vai lá pros Estados Unidos, faz medicina numa puta de uma universidade, quer dar um banho aqui, aí vem pra cá, não, tem que fazer a provinha. Tá, pô. Coisa bizarra, assim. Facilita a entrada de médicos no Brasil, não só brasileiros que estão no exterior, não só os cubanos, mas também tem uma tal de Venezuela ali, que eu tenho certeza que tem um monte de médicos. Pode trazer os caras de caminhão, pode trazer com a família, traz os caras aí, vai encher de médicos essa porcaria. Eu sei que tem um monte de médico pelo mundo que adoraria entrar aqui. E pronto, você já tem uma entrada muito grande de médicos. Deixa os cursos acontecerem, deixa acontecer. Mas como é que vai ser a regulação disso? Bom, vai ser do jeito que é proibido hoje, porque caso você não saiba, avaliar um médico publicamente hoje é meio proibidinho. Tanto que tem um pessoal aí que tentou fazer um Uber da medicina, um Uber do médico. Você chama o médico, tal, ao invés de você ter que ir lá e gastar, ele pode vir. Consultas muito simples podem ser realizadas em casa, várias podem ser, algumas não, mas tudo bem, você tenta, alocar as coisas um pouco e tenta baixar custos um pouquinho, e você podia avaliar o médico. Mas o troço começou a crescer, chegou a regulação lá e falou, então, na verdade, você não pode publicamente avaliar um médico. A avaliação pode ficar dentro do aplicativo, você avalia, mas ninguém pode saber. Por quê? Não, porque daí vai confundir com mercadoria. É sério. Esse tipo de coisa acontece. Você poderia hoje, inclusive já tem gente que tentou fazer, formas de validação de cursos, de médicos, de atendimento hospital, e isso é proibido. A gente poderia ter a resposta hoje, a gente poderia ter essas formas de excluir maus médicos e, isso poderia dar problemas, os sistemas evoluem. Sistemas evoluem e tendem a resolver problemas. É por isso que hoje você pode ter problemas com o seu smartphone, mas são problemas diferentes do que vocês tinham 3 ou 5 anos atrás. Enquanto os problemas que vocês têm com saúde, educação e saneamento básico são os mesmos que a gente tinha 150 anos atrás. Porque é tudo feito por Estado com regulação tudo travado. Mas enfim, o fato é, a gente poderia ter esses sistemas hoje, mas não tem. Quer outro exemplo? Fora o MEC ter fechado a criação de novos cursos, fora toda a burocracia, fora todo esse feudalismo econômico e tudo mais, você pode também pegar clínicas populares. Clínicas populares começaram a crescer no Brasil. Clínicas que tentaram baixar o custo de atendimento, fazer uma coisa assim, a gente não vai fazer 100% do que, mas a gente consegue fazer 60% por um preço bem baixo aqui. E cara, antes 6 do que 10, o feito é melhor do que o perfeito, cara. É o seguinte, nunca a coisa vai estar perfeita, sempre vai ter alguma coisa pra alguém inchar,
certo? Pode perguntar pra um monte de bilionário aí, os caras vão estar bolados com alguma coisa, você nunca tá perfeito a coisa na vida, mas a gente vai fazer uma coisa aqui, baixo preço e tudo mais, aí chegou a regulação. Não, ó, escuta aqui, não pode fazer promoção, não pode divulgar preço, você tem que torcer pro pobre entrar numa clínica de saúde e perguntar o preço, porque ele super vai fazer isso, né? É uma forma de exclusão, você não pode anunciar lá pro cara achar que é barato, não, ele tem que entrar e perguntar, você cria uma barreira. Não pode fazer programa de fidelidade, não pode fazer não sei o quê, não pode, porque vai confundir com mercadoria. Vai confundir com mercadorias que a gente tem amplamente por aí, como os celulares, né, ou televisão, ou Netflix, ou YouTube, ou essas mercadorias, né, horríveis que a gente tem pra todo lado e a preços acessíveis. Que bosta, né, é o atraso da civilização. Não, o que a gente tem que ter é direito pra todo mundo. Ah, não é mercadoria, todo mundo tem, medicina é infinita, né, aí vai funcionar pra caramba, a gente pode ver que tá show, tá top, né, deu muito certo, assim como deu certo se declarar que tudo é direito, como por exemplo em Cuba, Venezuela e Rússia, né, e na Rússia Soviética, deu show. Por isso que a gente sabe que hoje, né, coisas que são direitos como saúde, educação e saneamento básico, né, estão funcionando muito bem porque o Estado está tomando conta pianinho disso aí, não dá. E só para encerrar, eu nunca vou esquecer, quando eu fui palestrar em Brasília pro Students for Liberty de lá, né, no evento estadual do Distrito Federal, e um médico me aproximou e falou assim, Rafael, eu sou fã do teu canal e tudo mais, e eu e mais uns amigos meus, médicos, a gente queria abrir uma clínica de atendimento básico, salvo engano, na Ceilândia. Mas, enfim, a gente queria fazer uma clínica de atendimento básico e tudo mais. E para ser isso popular, um preço barato pra galera e tudo mais, eu queria saber como é que o Estado vai me ferrar. Quer dizer, eu achei que o cara ia perguntar assim, pô, você pode divulgar o serviço, ou a gente não sei o quê, ou encontrar, ou ter umas ideias, ou talvez a gente precise de um financiamento. É tipo, não, como é que o Estado vai me impedir de dar atendimento de saúde pros pobres? Essa era a pergunta de um médico. Quantos outros médicos por aí não estão com essa mesma dúvida? Quanta gente não poderia estar fazendo uma porrada de atendimento? Quanta gente poderia estar fazendo medicina no Brasil se não fossem todas essas barreiras, todos esses impostos, toda a burocracia, toda a regulação que impede o cara de operar a saúde no Brasil? Uma coisa que muita gente esquece é que seguro de saúde, hospital, clínica, é empresa. Então toda a dificuldade que uma padaria tem, que uma siderúrgica tem, que um porto tem, qualquer outra empresa no Brasil tem, esses caras têm igual. Cara, um hospital é uma empresa. Ah, mas Rafael, saúde não é produto. É sim, acabou. É escasso? É. Então é um produto, é um bem, tá colocado em regras do mercado. E um hospital vai sofrer com toda a burocracia. Isso vai ser tão ineficiente quanto todo o resto da economia sofre. Você fazer uma puta abertura econômica vai ajudar isso. Você tirar um monte de barreiras, você vai fazer isso. Agora, é tão difícil fazer isso, por quê? Porque o Brasil trata todo mundo que tenta resolver um problema sem colocar o Estado no meio como um criminoso. Esse a gente pode ir até a raiz da coisa e ver isso. A gente pensa assim, não, você quer resolver um problema grande mesmo? Você tem que esperar o Estado resolver, né? Então a gente vai votar e aí vai. E é por isso, eu gosto muito dessa frase do Hélio Beltrão, quer dizer, eu não gosto do fato que ela existe, mas é uma boa colocação que ele tem, que fala assim, é por isso que pobre tem em casa celular, internet, televisão, joguinho, roupa, tênis, isso ele tem. Porque ele não tem a saúde, educação e saneamento básico. E segurança, que é o que o Estado tinha que oferecer. Porque a gente trata isso como se fosse assim, o Estado vai resolver, né? A gente coloca esses problemas pro Estado resolver, e tá resolvendo há muito tempo, né? Daqui é só mais 250 anos a gente resolve, e tudo que a gente colocou na iniciativa privada funciona. O que a gente tem é essa mentalidade soviética de que saúde é uma coisa que tem que ser alocada pelo Estado, tem que ser resolvida pelo Estado, tem que o Estado colocar a mão nisso. O SUS, aliás, é inspirado numa mentalidade soviética, por isso que não funciona. E é por isso que a gente não tem. E daí, quando chega alguém tentando resolver o problema de medicina, o Estado vai lá, regula pra caramba, faz o negócio não funcionar, leva a falência plano de saúde aqui no Brasil, tanta regulação que tem em cima de plano de saúde em cima, e fala, tá vendo? Deu errado, vamos ter que financiar Cuba. Se a gente não financiasse Cuba, né, uma ditadura comunista, como é que a gente resolveria o problema? Porque o mercado falhou, então a gente vai ter que resolver isso. Isso é Brasil. Por esse vídeo é isso.